Bom, começando o vídeo aí, eu tinha feito a live de manhã às 10h30 e a live saiu cortada. Então eu resolvi fazer o vídeo completo e aí eu consigo mostrar para vocês os versículos, consigo mostrar para vocês o estudo que eu fiz. Só que esse estudo que eu fiz na live eu fiz à mão. Então eu digitalizei ele para mostrar aqui para vocês. Para comprovar que Deus do Antigo Testamento não é dragão, para comprovar que o livro de Enoque é falso, para comprovar que pré-existência somos anjos, não somos, refuta isso, e que Jesus foi gerado, como muitos dizem que não foi gerado e que não é Deus. Bom, isso tudo foi refutado nesse vídeo que eu vou mostrar. Bom, deixei aqui na descrição todos os links do canal de irmãos, como Leão Apologético, Espartano. Deixei também o link da nossa comunidade Atos. Quem quiser se inscreva lá para nossas reuniões, onde nós nos reunimos e adoramos ao Criador. E deixei a vaquinha do irmão também, o Biraci aí, do irmão Leão, que ele está passando por uma dificuldade, então quem quiser e sentir no coração de ajudá-lo, tá ali a vaquinha que eu vou deixar tudo na descrição ali para vocês. Então, o Deus do Antigo Testamento é o dragão? Tradução. Essa pergunta provoca e desafia interpretações tradicionais. Será que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo ser identificado como o dragão em Apocalipse? Vamos analisar os textos bíblicos, os nomes usados para Deus e Satanás e o contexto espiritual por trás desta dúvida. Apocalipse 12:9. Quem é o dragão? Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Este versículo identifica claramente o dragão como Satanás, o adversário espiritual da humanidade. Jesus e o Pai. Jesus nunca se refere ao dragão como Pai. Pelo contrário, ele invoca a Deus como Pai amoroso e justo. Mateus 6, versículo 9. Pai nosso que estais no céu. A oração ao Pai Nosso. Mateus 26, 39. Pai, se possível, afasta-te de mim este cálice. Jesus reconhece Deus como Pai, não como adversário. Tentação no deserto. Mateus 4, versículo 1 ao 10. Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, não por Deus. Durante essa tentação, ele responde com versículos do Antigo Testamento. Deuteronômio 8, versículo 3. O homem não viverá só de pão. Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Deuteronômio 6,13. Do Senhor teu Deus temerás. Satanás até tenta usar Salmos 81:11 até o 12. Mas Jesus rebate com sabedoria, mostrando que a palavra deve ser usada com discernimento. Nomes de Deus versus nomes de Satanás. Termos para Deus: Elohim, Adonai, Eloi, um tetagrama, Yahweh, Yahové. Termos para Satanás: Satanás, adversário, diabo, acusador. Esses nomes mostram reverência e autoridade à santidade.
bem diferente dos títulos dados ao inimigo espiritual. Arqueologia e evidências. Descobertas como papiro de Bronquim revelam nomes hebraicos do Egito, reforçando a historicidade do êxodo e a presença do povo de Deus em terras estrangeiras. Reflexão final. A confusão entre Deus e o dragão pode surgir de interpretações distorcidas ou falta de contexto. Jesus, ao citar o Antigo Testamento, reafirma a santidade e a autoridade de Deus como Pai. O dragão é claramente identificado como Satanás, o opositor da verdade. A teologia bíblica. Deus é santo, justo, amoroso, o Criador. João 4:8, João 3:16. Satanás é mentiroso, destruidor e adversário. João 8:44 e Apocalipse 12:9. A teologia cristã vê Satanás como o anjo caído. Isaías 14 e Ezequiel 28. A arqueologia bíblica e evidências que confirmam. A arqueologia reforça a veracidade dos relatos bíblicos e ilumina o contexto histórico das escrituras. Os manuscritos do Mar Morto no Corã confirmam textos do Antigo Testamento com alta precisão textual, incluídos livros como Isaías, Salmo e Deuteronômio. Inscrição de Teltem, Galileia, menciona o rei Davi, confirmando sua existência histórica fora da Bíblia, em uma inscrição datada do século IV a.C. Ruínas de Hazor, norte de Israel, cidade mencionada em Josué, destruída conforme o relato bíblico. Escavações mostram sinais de destruição por fogo. Fragmentos de salmos em Corã, deserto da Judéia, confirmam a consistência dos salmos usados por Jesus, especialmente os que aparecem na tentação e na crucificação. Templo de Solar em Azeca, Vale de Ela, contextualiza o ambiente religioso onde Davi enfrentou Golias, revelando práticas culturais cananeias que contrastam com a fé israelita. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. Salmos 85:11. Jesus falando com o Pai no Novo Testamento. A oração do Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim. Jesus falando com o Pai no Novo Testamento. A oração do Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mateus 28:39. O termo Pai no original significa ave, Abba. Serpente de Satanás, Satã. Serpente, Nahash. Dragão, Tanim. Mateus 4:1. A tentação, respeita. Jesus: não tentarás o Senhor. Deuteronômio 6:6. Ao Senhor teu Deus adorarás. Deuteronômio 6:13. Perguntas para vocês que acreditam que Deus do Antigo Testamento é o dragão. Responde aí. Para você que acredita que o Deus do Antigo Testamento é o dragão, responde aí. Se o Deus do Antigo Testamento fosse o dragão, por que Jesus o chama de Pai e se submete a ele até a morte? Por que as profetas que denunciaram injustiça, idolatria e opressão foram inspirados por este Deus e não por outro espírito? Se Satanás e o pai da mentira, como explicar que a lei dada por Deus exige verdade, justiça e misericórdia? Por que Deus do Antigo Testamento condena as práticas que Satanás promove, como sacrifícios humanos, feitiçaria e idolatria?
Se o dragão é vencido por Deus em Apocalipse, como pode ser o mesmo ser que reina soberano no Antigo Testamento? Por que Jesus cita Deuteronômio e os Salmos como autoridade espiritual ao enfrentar Satanás, se esses textos fossem inspirados pelo próprio inimigo? Se o Deus do Antigo Testamento fosse maligno, por que ele envia profetas para chamar o povo ao arrependimento e à santidade? Como explicar que o mesmo Deus que libertou Israel do Egito também envia Jesus como libertador espiritual da humanidade? Responde aí. Bom, vamos lá, continuando. O livro de Enoque. Falso. Não foi escrito por Enoque. É tido como pseudografo. É uma compilação de textos judaicos, provavelmente redigidos no século antes de Cristo e no século I depois de Cristo. Fragmentos em aramaico. Manuscritos do Mar Morto, o papiro Aque, incluem partes do livro aramaico e estão incompletos. Versões do livro de Enoque. Versão etíope é a mais completa, composta por 5 seções: livro de vigilantes, parábolas, astronômico, sonhos e epístolas. A versão do Corã, manuscritos do Mar Morto, representa diretamente significativas com fragmentos em aramaico, que não incluem todas as seções da versão etíope. Referências bíblicas. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e não apareceu mais. Portanto, Deus para si o tomou. Este versículo é interpretado como um arrebatamento, mas não menciona que Enoque escreveu um livro. Judas 1:14 ao 15. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o vindo ao Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Aqui, Judas cita uma profecia atribuída a Enoque, o que mostra que o conteúdo era conhecido, mas não necessariamente canônico. A arqueologia e a escrita antiga. A escrita suméria, datada da cerca de 3.200 anos antes de Cristo, é considerada uma das mais antigas formas do registro humano. A escrita cuneiforme surgiu na mesma época, na região da Suméria, Mesopotâmia. Tábuas de argila com a escrita cuneiforme foram encontradas em sítios como Uruk e Eridu, mas nenhuma menção direta a Enoque foi registrada nesses achados. O livro de Enoque. Enoque viveu 7 gerações após Adão, antes do dilúvio. O livro atribuído a ele foi escrito entre 300 AC a 100 AC, ou seja, muito depois da sua existência. E é considerado pseudografo, um texto atribuído falsamente a um autor bíblico. Fragmentos em aramaico foram encontrados nos manuscritos do Mar Morto, mas estão incompletos. A arqueologia e os registros antigos. Textos sumérios falam de seres celestiais, mas distinguem dos humanos. A escrita suméria e cuneiforme surgiu por volta de 3.200 anos antes de Cristo, anterior ao período bíblico de Enoque. Nenhum registro arqueológico confirma que Enoque escreveu o livro atribuído a ele. Somos anjos? Pré-existência, a criação segundo a Bíblia? Origem humana segundo a Bíblia. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Os humanos são criados a partir da matéria terrestre com vida soprada diretamente por Deus. Somos anjos? A ideia de que humanos são anjos não tem base bíblica. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Os anjos são seres espirituais criados por Deus com funções específicas, diferentes dos humanos. Salmos 8:5. Fizestes o homem um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste.
A Bíblia distingue claramente entre humanos e anjos. Romanos 1:17. O justo viverá pela fé. Isaías 1:17. Apresentam a fazer o bem, busquem a justiça e acabem com a opressão. Salmos 33:5. E ele amará a justiça e a retidão. A terra está cheia de bondade do Senhor. 2 Coríntios 11:14. O próprio Satanás se disfarçará de anjo da luz. Apocalipse 12:9. O grande dragão foi lançado fora e ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás. Palavras originais que contradizem a ideia de pré-existência da alma. Anjo, angelos, mensageiro, enviado, homem, anthropos, ser humano da terra, mulher, gine, fêmea, humana, ser criado, psique, alma, vivente. Natureza dos anjos e humanos segundo a Bíblia. Anjos são seres espirituais chamados, criados sem corpo físico. Mateus 22:30. Na ressurreição, nem se casam. Não são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Isso indica que anjos não se reproduzem como humanos. Humanos são criados do pó da terra, com o corpo e alma. Gênesis 2:7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e o soprou em suas narinas. E o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. A palavra usada aqui é nephesh, hebraico, equivalente a psique, grego, que significa alma vivente. Arqueologia e evidências históricas. Arqueologia não há evidência material que comprove a doutrina da pré-existência da alma. História. Alguns israelitas no século III defenderam essa ideia, mas ela foi condenada como heresia por pensadores judeus e cristãos posteriores. Refutação da ideia de que pré-existência e defesa da autenticidade da Bíblia. Muitas pessoas que defendem a pré-existência da alma costumam questionar a autenticidade da Bíblia em português, alegando que ela foi manipulada. No entanto, os registros históricos mostram que os livros bíblicos já circulavam e eram traduzidos antes da influência de Constantino. O imperador Constantino, 330 a 337 d.C., não traduziu a Bíblia, nem encerrou a Bíblia. Legalizou o cristianismo com o Edito de Milão, 303 d.C. Convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C. para tratar de questões doutrinárias, como a natureza de Cristo, não sobre o cânon bíblico. E em 331 d.C., encomendou 50 cópias das Escrituras para o uso da Igreja em Constantinopla. Convocou mais de uma conferência para discutir quais livros seriam incluídos nas Escrituras, mas não definiu o cânon final. Traduções e conciliação da Bíblia. Os livros da Bíblia já circulavam e eram traduzidos antes de Constantino. A tradução para o latim, chamado Vulgata, foi feita por Jerônimo em 382 d.C. e a pedido do Papa Damaso. Jerônimo traduziu diretamente dos textos hebraicos e gregos, não da versão de Constantino. Concílios de Nicéia 325 d.C. definiu a divindade de Cristo, mas não o cânon bíblico. Concílio de Laodiceia 366 d.C. listou livros aceitos para a leitura das igrejas, incluindo alguns apócrifos. Concílio de Hipnona 393 d.C. Primeiro a listar oficialmente os 27 livros do Novo Testamento como canônico. Concílios de Cartago 397 d.C. confirmou a lista de Hipnona
consolidando o Novo Testamento como o conhecemos hoje. Concílio de Trento, 1546 d.C., reafirmou o cânon bíblico em resposta à Reforma Protestante, incluindo os livros deuterocanônicos. Jesus não foi criado como ser comum. Ele é eterno e divino. Deus. João 1:14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mostra que Jesus já existia como Deus antes de se tornar humano. Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Indica que Jesus foi concebido pelo Espírito, não por geração humana comum. Hebreus 1:5. Tu és meu filho, hoje te gerei. Refere-se à geração divina, não à criação como criatura. Versículos adicionais que mostram a preexistência de Jesus com o Pai. Colossenses 1:15-17. Ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. Jesus é anterior à criação e agente dela. João 8:58. Antes de Abraão existisse, eu sou. Jesus usa o nome divino eu sou, indicando eternidade. Filipenses 2:6-7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2:6-7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando a forma de servo. Mostra que Jesus existia como Deus antes de assumir a forma humana. Apocalipse 22:13. Eu sou o Alfa, o Ômega, e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Jesus se declara eterno, sem começo nem fim. João 17:5. Agora, Pai, glorifica-me comigo, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Jesus afirma que compartilhava a glória divina antes da criação. Evidências históricas da existência de Jesus. Pôncio Pilatos, governador romano que condenou Jesus, citado em fontes romanas. Tiago, irmão de Jesus, mencionado em Gálatas 1:19 e por historiadores como Flávio Joséfo. Historiadores como Flávio Joséfo e Tácito registraram a existência de Jesus na Judéia no século I.